sua influência na estabilidade e, assim, na segurança com a operação de máquinas agrícolas. Dito isto, também vimos esse programa, ou melhor, esse algoritmo, que foi baseado em condições de equilíbrio estático, física, ou seja, equilíbrio estático de rotação. Foram desenvolvidas algumas equações para a partir de, nomeadamente, rotação em torno de eixos. E esse algoritmo depois foi apresentado numa folha de cálculo Excel, permitindo evoluir para outros softwares, nomeadamente MATLAB, em que poderemos ter até animação 3D, para melhor conhecermos e melhor sabermos como determinadas variáveis podem aumentar ou diminuir a estabilidade durante a realização de qualquer, por exemplo, quando se utilizam alfaias agrícolas, quando se utilizam outros tipos de alfaias ou outros tipos de equipamentos no trator. Portanto, a estabilidade vai ser avaliada em termos de empinamento, já o meu colega Adelino falou anteriormente, ou seja, será um tombamento num plano longitudinal e depois um tombamento mais lateral, lateral para a direita ou para a esquerda. Portanto, reparem que o algoritmo permite-nos fazer essas simulações, e como eu disse nesta primeira fase em folha de cálculo Excel, vamos fazer algumas simulações com ele, verificar como é que essas variáveis podem realmente condicionar a segurança da utilização de máquinas agrícolas. Ora, este algoritmo precisava de ser validado. Então, procedemos a ensaios experimentais, ou seja, fizemos um trabalho, um estudo experimental com um trator. O meu colega Adelino já me falou anteriormente, um trator Massey Ferguson, com cerca de 2 toneladas de massa, e, portanto, vou-vos falar disso a seguir. Dito isto, vamos, para validar o algoritmo, baseado em conceitos físicos de equilíbrio estático, condições de segurança durante a utilização do trator numa qualquer, dependendo disto também, as alterações de centro de gravidade, dependem também do tipo de alfaia que utilizamos, do tipo de lastres, etc. Uma série de variáveis que podem condicionar a segurança do trator. Assim, os ensaios foram realizados no pavilhão oficinal do Departamento de Engenharia Mecânica, atribuído ao Departamento de Engenharia Mecânica e Gestão Industrial da Escola Superior de Tecnologia e Gestão de Viseu, e foi utilizado um trator Massey Ferguson de 253 modelo, que foi gentilmente cedido pela Escola Superior Agrária de Viseu. Foi ainda utilizado balanças com uma capacidade de 10 toneladas de força, correspondente a 100 kN, e níveis digitais, entre outros equipamentos que não vou estar aqui a referir, portanto, não é muito importante. Os ensaios foram todos eles realizados em diferentes condições. Primeiro sem lastro, depois com lastro líquido, e portanto aqui quando falamos sem lastro é o trator nas suas condições normais, depois com lastro líquido em que adicionamos água nos pneus de trás, e depois lastro líquido mais sólido, ou seja, as tais massas de ferro fundido que foram colocadas na frente do trator, e portanto fizemos os ensaios nestas condições. O primeiro ensaio para determinar a localização do centro de gravidade do trator foi
consistiu em posicionar as rodas do eixo da frente, portanto aqui as rodas do eixo da frente, foram posicionadas num plano de apoio, ou seja, correspondente a um declive em terreno de 15%. Depois foi registar os valores indicados pelas balanças e também com o nível digital, o respeito, verificar qual o ângulo, tirar todos os valores que precisávamos destes dados para depois determinar as coordenadas. As coordenadas que podemos falar, as coordenadas são, como vamos ver agora de seguida, são no sistema determinacional, são as coordenadas de um ponto no espaço, ou seja, x, y e z, coordenada x longitudinal, y vertical, vamos falar assim, e z transversal. Para melhores compreendermos, é isto que está aqui. Antes disso, portanto, depois de terminar a localização do centro de gravidade, fizemos ensaios para simular a iminência do acidente por empinamento e também por empinamento aqui, figura do lado esquerdo, ensaio de empinamento e depois ensaio de tombamento lateral. Portanto, estão a verificar, isto foram os ensaios que nós realizamos no pavilhão oficinal. Portanto, aqui os ensaios também foram realizados sem lastro, portanto, trator nas suas condições, como veio de fábrica, com lastro líquido e também com lastro líquido e sólido. Primeiro fizemos os ensaios de empinamento, que consistiram em posicionar as rodas do eixo da frente sobre as balanças e fomos registando para diferentes inclinações, desde a horizontal, do plano horizontal até a iminência de tombamento, portanto, a iminência de tombamento longitudinal, ou seja, empinamento. Isso verifica-se quando nas balanças nós monitorizamos ou registramos um valor de carga nula, ou seja, valor zero, portanto será essa iminência de tombamento, ou seja, risco máximo de acidente para um determinado declive. Depois fizemos ensaios de tombamento lateral, consistiram em colocar as rodas do lado direito sobre balanças, sobre um plano, e depois para diferentes inclinações fomos registando os valores de carga indicados pelas balanças, assim como inclinações, as diferentes inclinações, até também à iminência de tombamento lateral, ou seja, a situação limite de acidente. Em função destes ensaios realizados, como eu disse inicialmente, com o objetivo de validar um algoritmo que nós construímos para fazer alguns ensaios, em termos de resultados, o que é que nós podemos dizer? Portanto, estes ensaios foram todos realizados com o trator Massey Ferguson, como eu já vos tinha dito. Só por curiosidade, dizer-se que tem um motor Perkins, tem uma cilindrada de 2.500 cm3, uma potência de 55 cavalo-vapor, um binário de 186 Nm, um peso de 100 lastro, portanto, sem qualquer lastro, tem um peso de cerca de 2 toneladas de força. 2 toneladas de força corresponde a 21,2 kN. Uma bitola, penso que os meus colegas não referiram, mas, portanto, só por curiosidade, a bitola é a distância entre o eixo central de uma das rodas traseiras e a outra. Portanto, é esta largura a que chamamos bitola. E essa bitola, o comprimento dessa bitola, varia de trator para trator e tem influência, como é evidente, principalmente no tombamento lateral. Portanto, reparamos que verificamos que esse nosso
algoritmo que vamos apresentar de seguida em Excel, ou que vou apresentar em Excel, folha de cálculo Excel, permite-nos fazer diferentes simulações, inclusive como as condições, as características geométricas do trator. Isto é, diferentes bitolas, diferentes comprimentos de eixo, um trator maior, um trator menor, portanto dá-nos para fazer uma panóplia de simulações e assim melhor compreender como podemos abordar este tema da segurança. Portanto, aqui são apresentadas nos primeiros ensaios as coordenadas do centro de gravidade, portanto eu vou chamar isto a coordenada longitudinal, coordenada vertical e coordenada transversal, isto é, as coordenadas da posição do centro de gravidade, que, como eu disse, são variáveis. E variáveis variam com quê? Com lastros, com adição de massas. Essas massas podem ser líquidas ou sólidas, sendo que a situação inicial, como todo trator de fábrica, temos aqui sem lastro. O centro de gravidade que nós avaliamos tem estas coordenadas de posição. Coordenada longitudinal 600, que é esta que está aqui representada no trator, 634.9, 766.6 para a coordenada vertical, isto é, a distância que vai até ao Sol, que era o referencial está na base do Sol, no plano de apoio, no fundo. E depois a coordenada transversal, 0. Neste caso, deu 0. E depois adicionamos líquidos. Fazemos alterações geométricas, neste caso é a adição de massas. Líquido a 75%. Esse líquido normalmente é feito, essa adição é feita nos pneus de trás. E também podemos alterar para líquido, portanto, lastros líquido e a 75% ainda sólido. Portanto, reparem que líquido a 75%, o meu colega penso que não referiu, mas este tipo de lastro significa 75% do volume do pneu é ocupado com água, cuja massa volúmica é aproximadamente 1000 kg/m³. Portanto, e os lastros sólidos? Portanto, podemos pôr diferentes massas à frente de sólidos, são as tais massas de ferro fundido. Portanto, o que nós podemos observar é que, no fundo, o que acontece é que a adição de lastros ao trator altera a posição do centro de gravidade e, como consequência, altera a sua estabilidade ou instabilidade. Ou seja, portanto, é que o centro de gravidade é importante. Temos é o nosso ponto de referência para avaliar a estabilidade ou a instabilidade do trator. Portanto, também podemos tirar a conclusão de que a coordenada vertical do centro de gravidade, ou seja, esta distância que vai até ao Sol, vai diminuir, ou melhor, vai diminuir com o aumento de massas, ou seja, com a lastragem, vamos diminuir esta distância ao Sol. Logo, isto repercute em menor probabilidade de acidente, ou seja, maior segurança. Mas depois já vamos ver isso numa simulação. Aqui, portanto, já são apresentados os resultados dos ensaios que fizemos para inclinamento, ou seja, isto aqui neste gráfico e também nesta tabela. No gráfico verificamos que, como é natural, a carga registada nas rodas do eixo da frente vai reduzindo com a inclinação do plano de apoio, de acordo com o obstáculo. Também verificamos que a adição de lastros desloca, lastro sólido e líquido, deslocam as curvas da força nas rodas da frente, a inclinação do polo, desloca para a direita. Ao deslocar para a direita, o que é que isto significa? Significa maior segurança. Ou seja, os ângulos
ou os declives de terreno em que há iminência de tombamento, ou seja, iminência para o acidente, são, de certa forma, são maiores. Portanto, podemos ir até terrenos mais inclinados a operar em qualquer situação, mas e com menos probabilidade de acidente. A tabela, temos aqui valores estimados e experimentais. Portanto, aqui é comparação entre, para validar o nosso modelo, ou seja, o nosso algoritmo. O que fizemos foi, fizemos os resultados dos ensaios e temos aqui valores estimados para o ângulo máximo, para os ângulos máximos de inclinação a que corresponde a um determinado declive estático, em percentagem. Temos para lastro, sem lastro, lastro líquido e misto de líquido e sólido. E depois comparamos com os valores experimentais, obtendo erros bastante reduzidos, portanto, valores de iminência de tombamento longitudinal, ou seja, empinamento, com erros de 6,4 e 4,1, precisamente. Depois fizemos o mesmo, aqui apresentamos os resultados para tombamento lateral, para esta situação de tombamento lateral. À semelhança do que vimos no gráfico do anterior para o empinamento, verificamos que, como era óbvio, a carga indicada pelas balanças vai diminuindo até zero. E quando chegamos a zero, está na iminência de tombamento lateral. A adição de lastro líquido e lastros líquido e sólido vai também deslocar as curvas para a nossa direita e, como tal, isso em termos físicos representa, em termos reais no terreno, representa um aumento da estabilidade e, como consequência, um aumento de segurança. Portanto, esta tabela resume também os valores estimados e os valores experimentais, com os respectivos erros. Vou passar agora a uma simulação, fazer uma simulação em que nós poderia fazer várias, vou fazer duas ou três, em que vamos verificar a influência das características geométricas do trator. Isto é, características geométricas, quando falo de características geométricas, estou a falar de bitola, ou seja, distância, vou indicar aqui distância entre o plano do pneu de trás, entre os dois pneus de trás. Esta distância chamamos de bitola. Também posso ir comprimento entre eixos, entre as rodas da frente e as rodas de trás, etc. Portanto, várias variáveis geométricas do trator, a altura do trator, por exemplo. O raio é muito importante em termos de segurança, como vamos ver nas simulações, o diâmetro do pneu, o diâmetro dos pneus da frente e de trás. Tudo isso tem influência, essas características geométricas do trator influenciam a segurança. Por outro lado, vamos fazer isto para... vamos verificar também como a adição de lastros ou até alfaias agrícolas e a posição em que vamos, por exemplo, se utilizarmos uma alfaia agrícola lateralmente ao trator, tem uma influência em termos de segurança, porque não tem, se for na longitudinal do trator, se ela atuar na longitudinal do trator, portanto, todas estas variáveis condicionam a estabilidade e, como consequência, podem ter o efeito de provocar um acidente. Um acidente que pode ser, a maior parte das vezes, são fatais. Vou então começar por fazer aqui uma pequena simulação. Ora, por exemplo, um exemplo seria, aqui tenho as características do trator sem lastro. A carga no eixo da frente são 680 kg, portanto, neste eixo nas rodas do eixo da frente. No eixo de trás são 1440 kg
o que dá tal carga de cerca de 2 toneladas, 2.120 kg para o trator. Isto serão comprimentos entre eixos para este trator em 1940 milímetros. A tal bitola, é de 1330 e o raio das rodas de trás é de 635 milímetros. Portanto, estas são as características de origem do nosso trator. Portanto, agora podemos verificar que, alterando estas características geométricas, adicionando, por exemplo, lastro líquido, ou lastros de líquido e sólido, ou, portanto, podemos fazer vários... Henrique, estás a ouvir? Sim. Não estamos a ver apenas um ecrã preto. Então, peço desculpa, vou passar o Excel. Só um bocadinho. Esqueci-me de fazer aqui, tenho outro ficheiro, esqueci-me de fazer a partilha da tela, a tela inteira. Aí. Como é que vai? Só um bocadinho. Peço desculpa, realmente o ficheiro não abriu logo. Estão a ver, Carlos? Carlos? Ok. Espero que estejam a ver. Portanto, como tinha dito, vamos fazer... Sim, está correto. Ok, obrigado. Dito isto, vou então fazer uma simulação. O que é que nós temos aqui? Temos as características do trator, em termos de geometria e em termos de massas. E o que vou fazer, tenho aqui as coordenadas da posição do centro de gravidade do trator, nas suas condições com as características que eu já indiquei. Na primeira coluna tenho as coordenadas do centro de gravidade que nós obtivemos anteriormente, portanto é a nossa referência, e aqui embaixo vai aparecer, na terceira coluna, vai-me aparecer as alterações das coordenadas do centro de gravidade conforme as alterações geométricas ou adição de lastros ou não, como é que vai influenciar a segurança. A segurança é avaliada aqui, iminência de empinamento, ou seja, iminência de acidente. Nesta coluna, indico aqui para que tenham o ângulo máximo para o trator nestas condições, para o qual a iminência de empinamento é 41%, ou seja, do plano de apoio do terreno, corresponde a um declive máximo de 88%. Estas são as características de origem. Portanto, também posso saber, isto é de origem, a carga no eixo da frente, nas rodas do eixo da frente, é 32%, e a carga no eixo de trás, 68%. Portanto, tem aqui as referências, estes valores azul, que vão ser alterados consoante as alterações geométricas ou de adicionamento de massas que eu faço. Por exemplo, vou fazer uma simulação em que imaginem que vou adicionar um lastro líquido a 75% nas rodas de trás do meu trator. Ora, esse lastro é um lastro líquido a 75%. Vamos imaginar que era um metro cúbico de água. Ora, um metro cúbico, se a sua massa volúmica é da ordem dos
depende da temperatura, varia um pouco com a temperatura, mas varia. Mas, portanto, tendo em conta que é mais ou menos 1000 kg por metro cúbico, temos aqui adicionar uma massa de 1000 kg. Ora, 1000 kg, eu tenho aqui 1060, que é o de origem, que é a carga na roda do lado, peço desculpa, só aqui, carga do lado esquerdo, vou fazer nesta aqui, carga aqui. Ora, 1440, vão mais 1000 kg, vai ser 2440, não é? Portanto, passa mais uma tonelada que vou adicionar, isso acontece normalmente, 2440. E o que é que eu tenho? Olhem, reparem, houve alteração da posição do centro de gravidade. Essa alteração da posição do centro de gravidade, olhem, por exemplo, a coordenada vertical diminuiu. Assim, a coordenada longitudinal também se deslocou para trás no trator. A tradução manteve-se. O que é que isto representou? Menor segurança, menor estabilidade. Ou seja, o trator não deve, tratoristas não deve proceder a operações agrícolas em declives superiores a 32%. O máximo, portanto, menor segurança, menor estabilidade. Diminuiu. Declives de 62% correspondem ao ângulo máximo do plano de apoio, ou seja, do terreno, 32 graus. E também houve uma distribuição, isto também foi consequência da distribuição de cargas no eixo da frente e no eixo de trás. 32,68 passou para 22 no eixo da frente e aumentou, como é óbvio, no eixo de trás. Isto é uma característica, portanto, foi uma alteração, uma variável que foi aumentar a massa do trator nas rodas de trás. Mas podia ser à frente, introduzindo massas sólidas. Portanto, a distribuição de massas de facto influencia a estabilidade longitudinal, estabilidade do plano longitudinal, ou seja, a iminência de incidente é maior ou menor conforme a distribuição de massa. Outra variável é comprimento, é a distância entre eixos. O comprimento entre eixos, o original é 1940. Se eu diminuir o comprimento entre eixos, é claro que a situação ainda vai ficar mais grave. Porque vai-me alterar o centro de gravidade do trator e, por outro lado, é que este ângulo máximo e o declive máximo onde pode operar, para que não haja, vai ser ainda menor. Ou seja, o risco vai aumentar imenso, o risco de... É isso que eu vou fazer. Vou, por exemplo, tirar 20 centímetros. 20 centímetros são 200 milímetros. Passa para 1940 para 1740. 1740. 1740. Peço desculpa, isto não está aqui. Então, o 7. Portanto, lá está. Alterou, ainda colocou aqui distribuição de cargas diferentes e diminuiu, de certa forma, a iminência para tombamento longitudinal foi maior. 29 graus corresponde a um declive máximo de 56%. Ora, vamos fazer agora só um bocadinho, vou passar agora para outra simulação.
Muitas coisas. Ora, muito bem, mais uma vez aqui um problema para entrar na folha de cálculo. Pronto. Portanto, agora estão aqui a ver o resultado da influência das características geométricas, da alteração das características geométricas e distribuição de massas na estabilidade lateral do trator. A mesma coisa, coordenadas do centro de gravidade do trator para uma posição, para uma situação em que o trator de fábrica. Portanto, terminamos as coordenadas do centro de gravidade com 622, 705 e 0. Portanto, aqui vai as alterações. Se eu colocar, por exemplo, aumentar, pode ser através de colocar uma ferramenta ou uma alfaia agrícola, seja ela qual for, lateralmente ao trator, vou adicionar, ou então através daqueles lastros laterais de aros que se colocam nas rodas laterais e que, portanto, de certa forma, vão alterar a estabilidade do trator. Aqueles que falou o meu colega anteriormente, o colega Adelino. Se eu alterar, por exemplo, se eu colocar 500 quilos, que é demasiado, mas pronto, se fosse uma alfaia pode ter isso, 1500 quilos, eu ia ter 1560 quilogramas. 1560 alterou a posição do centro de gravidade, principalmente, como é evidente, ou seja, o deslocamento da coordenada do centro de gravidade deslocou-se para a esquerda, menos 157 milímetros. Isto tem influência na estabilidade. Portanto, reparem que o ângulo máximo para se dar o acidente, ou seja, para que haja tombamento lateral, passou de 43 para 36 e o declive máximo passou de 94 para 72%. Ou seja, estes é os valores de iminência de tombamento. Por outro lado, outra das variáveis que é muito importante em termos de estabilidade para a segurança da realização de operações agrícolas é a bitola. A bitola no eixo de trás. Portanto, ela tem um valor de origem de 1330 milímetros e, no entanto, se nós reduzirmos essa bitola, certamente vamos diminuir a segurança. Portanto, se eu puser basta menos 10 centímetros, ou seja, corresponde a 100 milímetros, fica 1230. Ou seja, cá temos. Deslocou-se ainda mais o centro de gravidade, ou seja, a coordenada vertical deslocou-se para a esquerda, o que significa que temos diminuição de segurança. A iminência de tombamento passou de 43 para 34 graus, um ângulo máximo de tombamento, e o declive, em que o trator pode operar com determinadas orografias, em que o declive máximo não pode ultrapassar os 67%. Vou passar agora às considerações finais. Só sair daqui. Portanto, dito isto, poderíamos apresentar aqui algumas conclusões que nós tiramos, ou seja, o algoritmo que nós construímos e que apresentamos aqui em folha de cálculo Excel e, como eu disse, portanto, em trabalhos futuros, porque isto faz parte de um projeto e, portanto, nós aqui estamos apenas a considerar variáveis estáticas. É claro que isto depois pretende evoluir para o efeito de determinadas variáveis dinâmicas na estabilidade e assim na segurança da operação com tratores agrícolas. Portanto, o algoritmo foi validado pelos ensaios experimentais e é fiável, tiramos essa conclusão. A utilização de lastros influencia a segurança dos tratores
agrícolas em termos de estabilidade operacional. As características geométricas também são muito importantes e afetam a segurança dos tratores. Quanto maior a bitola e mais próximo do Sol estiver a coordenada do centro de gravidade, a coordenada vertical do centro de gravidade, maior é a segurança com que o trator pode operar lateralmente em terrenos inclinados, em terrenos de determinadas orografias. E, por fim, a coordenada longitudinal do centro de gravidade e a distância entre eixos afetam a segurança de tratores agrícolas em termos de empinamento. Portanto, mais outras, como podia falar aqui de outras, em termos genéricos, que a distribuição de massas influencia a deslocalização do centro de gravidade e, como tal, essa deslocalização pode ser para essas massas podem ser o acoplamento de alfaias agrícolas, como podem ser tantas, e a posição em que elas operam, e portanto, essas alfaias agrícolas acopladas ao trator certamente vão alterar a sua estabilidade e assim a sua segurança para a realização dessas operações agrícolas.